meus amores. Então, hoje é nossa quinta revisão, nossa última revisão sobre os conteúdos que foram dados no primeiro bimestre. Nós iremos revisar história. Então, a gente vai viajar sobre o que é história. Nós iremos relembrar tudo aquilo que a gente viu na sala de aula. Então, a gente vai relembrar os caminhos que os nossos ancestrais percorreram até chegar na América e no Brasil. Vamos relembrar onde surgiu nossos ancestrais, como eles eram conhecidos. Vamos ver que nos sítios arqueológicos, os estudiosos, os arqueologistas, eles descobrem vestígios, sejam eles materiais ou os fósseis, os vestígios sobre esses ancestrais, sobre os povos antigos, sobre os hominídeos. Então, a gente vai ver a evolução. Nós vamos ver que a África era considerada o berço da humanidade, porque foi lá que foi descoberto os mais antigos fósseis dos seres humanos, dos ancestrais dos seres humanos. Nós vamos viajar também sobre os grandes períodos, onde os historiadores eles dividem em período paleolítico e neolítico. Então, vamos ver as características de cada um desses períodos, vamos rever, na verdade. Vamos ver que, com o passar do tempo, durante algum período, houve mudanças climáticas que fizeram com que o Homo sapiens saísse da África, ou seja, do berço da humanidade, de onde ele se originou, e se deslocasse. Ou seja, ele migrou para outras partes do mundo. Então, a gente vai ver que esse deslocamento trouxe o Homo sapiens até a América e, consequentemente, até o Brasil. Então, vamos lá, vamos relembrar tudo isso. Então, vamos lá, que seja bom esse estudo, que vocês possam estar com os livros, certo? Com os cadernos, com os materiais escolares, porque aí vocês podem reler, vocês podem consultar o livro, podem anotar algo que tenha esquecido durante a aula. Então, vamos lá, vamos começar, vamos adiante. Vamos viajar pela história, vamos relembrar tudo que a gente já descobriu, tudo que a gente já conhece. Então, é importante a gente estudar a história, porque conhecer sobre nós mesmos, sobre nossos ancestrais, né? A gente conhece o lugar onde a gente vive. Então, é importante conhecer a nossa história, a história dos nossos antepassados. Então, a gente só pode descobrir, conhecer nossa história quando estudamos histórias. Então, a gente vai viajar nessa história, a gente vai redescobrir, relembrar o que a gente já estudou. Então, a gente pode ver que através da história, estudando a história, que a gente descobre como viviam os nossos antepassados, ou seja, o modo de vida dessas pessoas, das pessoas do passado, os costumes que eles tinham, os hábitos, onde viviam, certo? Então, tudo isso a gente vai relembrar. Então, quando eu estudo história, a história me dá a possibilidade de conhecer, de descobrir sobre os nossos ancestrais. Então, o modo de vida deles, como eles viviam, onde viviam. Então, isso eu só consigo saber quando eu estudo história. Então, a gente vai ver também que ancestral, aqui, ancestral é a pessoa da qual outras descendem, ou seja, é a descendência. Então, os nossos antepassados, nós descendemos
de pessoas que viveram antes de nós. Então, ancestral é a pessoa da qual a outra descende. Os nossos ancestrais, segundo os estudos, viveram há mais de 7 milhões de anos, certo? E é através da história que a gente vai saber, que vai conhecer como os historiadores, como os pesquisadores conseguiram descobrir e analisar tudo que sabemos até hoje sobre os nossos ancestrais. Então a gente viu em sala de aula sobre os sítios arqueológicos. São os locais onde são descobertos vestígios, onde são descobertos os fósseis, certo? E eles são preservados. Quando se descobre um sítio arqueológico, ou seja, o local onde se encontra muitos fósseis, muitos vestígios, eles são preservados, que é para poderem ser analisados, porque eles contêm diversos tipos de fósseis, eles contêm diversos tipos de vestígios da humanidade, dos nossos ancestrais. E a gente vai aqui, ó, coloquei até aí uma figura dos nossos ancestrais, da evolução, da teoria da evolução. Então, conhecendo os nossos ancestrais, a gente pode compreender o presente. É através de conhecendo o passado que a gente compreende o nosso presente. Então, a gente viu em sala de aula sobre cada um desses grupos, chamados de hominídeos. Cada um viveu em seu tempo, em sua época. Alguns viveram na mesma época, conviveram entre si, certo? E na página 7 do livro de história, vocês podem reler e rever os nomes de cada um deles. Então, são nomes complicados, são nomes difíceis de ser pronunciados, mas vocês podem fazer uma consulta. Então, como eu disse, alguns desses homo, ou seja, os hominídeos, eles conviveram entre si. Então, a gente vai ver e relembrar sobre o Homo sapiens. E o Homo sapiens, ele é a espécie a qual pertencemos, ou seja, a espécie na qual descendemos, é o nosso ancestral. Ele vive, os fósseis deles foram encontrados no rio Omo, na Etiópia, certo? Então, o Homo sapiens é o hominídeo, a espécie humana da qual a gente descende. Eles são nossos ancestrais. Então, o Homo sapiens, aqui, ó, o Homo sapiens são os nossos ancestrais. Então, a gente vai falar aqui, ó, a Etiópia. Como os fósseis do Homo sapiens, dos mais antigos Homo sapiens, foi encontrado no rio Omo, na Etiópia, que fica aqui, ó, no continente africano, na África. Então, a Etiópia, ela fica aí no continente africano, e a África, ela é considerada o berço da humanidade. Ou seja, nós vimos aqui que o Homo sapiens, os fósseis deles foram encontrados no rio Omo, na Etiópia. A Etiópia faz parte do continente africano. E a África, ela é considerada o berço da humanidade, pois foram lá que foram encontrados os mais antigos fósseis dos ancestrais dos seres humanos. Foi lá onde foram descobertos esses fósseis dos ancestrais dos seres humanos. Então, a gente pode perceber e relembrar que descendemos da espécie Homo sapiens, que foi encontrado, os fósseis deles foram encontrados no rio Omo, na Etiópia. A Etiópia pertencente ao continente africano, e a África é considerada o berço da humanidade, pois foi lá que foram descobertos os fósseis mais antigos, certo?
ancestrais dos seres humanos. Então, chegamos aqui à pré-história. Então, a gente viajou pela história, relembramos sobre os nossos ancestrais, os grupos hominídeos. Vimos 6 exemplos aí de hominídeos. Vimos que para os estudiosos, para os historiadores, os sítios arqueológicos são locais importantes, pois é lá que são descobertos os vestígios dos nossos ancestrais, dos povos antigos. Então, é lá onde a gente encontra vestígios materiais, como restos de cerâmica, de armas, de ferramentas. São encontrados também cestos, cesto que eles utilizavam. Nos sítios arqueológicos encontra-se os fósseis, certo? Então, os fósseis também são vestígios, ou seja, são pistas deixadas por nossos ancestrais, pelos povos que viveram naquele período. Então, os fósseis, eles podem ser restos de plantas, de animais, de outros seres vivos que foram preservados, tanto na rocha como nos solos ou nos gelos. Então, a gente viu tudo isso anteriormente, viajando pela história, conhecendo nossos ancestrais. Então, a gente viu que nossos ancestrais, eles surgiram na África, por isso é considerada o berço da humanidade, porque foi na África que foram descobertos os mais antigos fósseis dos grupos dos seres humanos, dos ancestrais dos seres humanos. E agora a gente vai falar sobre a pré-história. Os historiadores, eles dividem a pré-história em períodos. Aí a gente vai relembrar aqui, sobre o Paleolítico e o Neolítico. Cada um desses períodos apresenta várias características, ou seja, fatos que aconteceram durante cada um deles. O primeiro aqui do Paleolítico, aqui ele é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Então vocês vão relembrar que ele foi conhecido como Idade da Pedra Lascada porque os grupos humanos, quando eles batiam uma pedra na outra, saíam lascas, e eles utilizavam essas lascas de pedra como ferramentas e utensílios, e para construir também ferramentas e utensílios. Então, eram conhecidos pelo uso que eles faziam dessas lascas. Então, o período paleolítico, também chamado como Idade da Pedra Lascada, por isso, porque os grupos humanos utilizavam a lasca da pedra para produção, para construir utensílios e ferramentas, além de ser usada. Então, a pedra aqui, essas lascas, eram usadas como armas. Então, antes deles desenvolver melhor as armas deles, eles utilizavam lascas de pedra também para usar como armas. Então, a gente viu que foi nesse período, no período paleolítico, a conquista do fogo, ou seja, foi nesse período que ocorreu a transformação dos grupos. Então, a espécie humana, elas não controlava o fogo. Ela ainda não sabia controlar o fogo, elas não conseguiam produzir o fogo. Então, foi a partir do período paleolítico que eles começaram a produzir o fogo. Por isso que se chama conquista do fogo. Então, com a conquista do fogo, a relação dos seres humanos com a natureza mudou totalmente. Então, eles não tinham uma independência, eles não controlavam a natureza ainda, porque eles não sabiam produzir o fogo. Então, com
Com a conquista do fogo, eles começaram a modificar essa relação. Eles tinham um controle maior sobre a natureza. Então, com o fogo, eles começaram a produzir luz e calor, primeiro para clarear a caverna onde eles habitavam e para aquecer nas noites quentes. Utilizavam também o fogo para cozinhar plantas, animais, e além de utilizar o fogo como proteção, eles se protegiam de ataques de animais. Então tudo isso surgiu com a conquista do fogo, com a capacidade de produzir fogo. E eles eram nômades. Vocês lembram que eles eram nômades porque eles não tinham uma moradia fixa. Ou seja, eles não ficavam durante um período longo em determinado local. Como eles caçavam, pescavam e coletavam plantas que serviam como um alimento e frutas, eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Exatamente por isso, porque eles caçavam e coletavam. E quando nessa área onde eles estavam habitados começava a escassez de alimentos, de pesca e de caça, eles se deslocavam. Então esse deslocamento era necessário para conseguir uma vivência melhor. Então eles se deslocavam em busca de alimento, em busca de melhores condições de vida. Então por isso que eles eram nômades, porque eles estavam sempre em movimento, estavam sempre se deslocando. Quando determinado local faltava alimento, eles buscavam outro para viver melhor. Então era a busca de alimentos que fazia com que eles não ficassem fixados, parados em um local. Já o período neolítico, a gente vai ver que houve algumas mudanças em relação às características que predominaram no Paleolítico. Primeiro, ele também era conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, com algumas técnicas, eles conseguiam polir a pedra. Então, eles desenvolveram técnicas que poliam a pedra. Então, por isso que ficaram conhecidos como a Idade da Pedra Polida. E, ao contrário do período Paleolítico, eles tinham uma relação diferente com a natureza. Eles tinham um controle maior sobre a natureza. Isso porque eles começaram a desenvolver a agricultura e começaram a domesticar animais. Então, a domesticação de animais começou a ser desenvolvido no período neolítico. Então, com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, surgiu aí os períodos dos grandes agricultores e dos pastores. Então, era necessário ter agricultores, pessoas que cuidavam do plantio, e os pastores que ficavam tomando conta dos animais. Eles começavam a criar animais para o próprio consumo e auxiliar nas atividades. Então, com esse desenvolvimento de agricultura e a domesticação, eles viraram um povo, aqui ó, sedentários. Era ao contrário dos nômades, eles estavam no período de sedentarismo. Por que eles ficaram sedentários? Porque como eles conseguiam plantar e criar animais, ter o alimento mais próximo deles, eles começaram a fixar moradia em um local. Eles não se deslocavam mais, eles estavam mais fixos. Não tinha necessidade de sair, de ir à procura de alimentos. Eles não eram mais
somente coletores, caçadores ou pescadores. Eles criavam os próprios animais e plantavam a própria comida. Então, o período neolítico era diferente do paleolítico porque os povos, os seres humanos já plantavam e já criavam os animais para o próprio consumo e auxiliá-los no trabalho. Então, no período também paleolítico, eles começaram a desenvolver novas técnicas. A primeira foi de polir a pedra. Então, já houve um certo avanço. Depois, eles começaram a técnica da tecelagem. Começaram a produzir utensílios de cerâmica, já criavam outros instrumentos, certo? E tanto os povos no período paleolítico como no neolítico, eles encontraram uma forma de deixar seus vestígios, de contar sua história, o seu cotidiano. Então, depois de rever os dois grandes períodos em que os historiadores dividem a pré-história, o paleolítico e o neolítico, a gente viu que no paleolítico os grupos humanos eles não tinham moradia fixas, então eles estavam em constante mudança, se deslocando, né, para conseguir melhores condições de vida quando num determinado local ficava escasso de alimentos, então eles juntavam sua família, juntavam suas coisas, aí à procura de um lugar onde conseguisse alimentos mais fáceis. A gente viu que no Neolítico, essa relação com a natureza já foi modificada. Eles não precisavam mais se deslocar, eles fixaram o lugar, por isso era conhecido como o período de sedentarismo, porque eles estavam mais fixos num determinado lugar. Isso porque eles conseguiram, né, domesticar animais, tanto para o próprio consumo como para o auxílio de tarefas. Eles também conseguiram desenvolver a agricultura, era o período dos agricultores e pastores. Então, foi um período de grandes mudanças. Eles não eram mais nômades, eles eram sedentários, porque conseguiram domesticar animais e desenvolver a agricultura. Então, a gente vai ver agora as grandes... Deixa eu apagar aqui essa. Acabei de riscar sem querer. Então, a gente vai ver as grandes mudanças, ou seja, os deslocamentos feitos pelos nossos ancestrais. E o que significa? Aqui, ó, coloquei migração. O que significa migrar? Significa deslocar-se. Mas como eles vão se deslocar? Se já tinha passado o período do nomadismo. Então, os seres humanos, eles não estavam mais se deslocando à procura de alimento. Eles tinham fixado moradia, eles estavam num lugar fixo, era sedentário. Mas a gente vai ver aqui, ó, que houve motivos grandes para eles se deslocar, ou seja, para eles migrarem do lugar onde ele estava. Então, segundo os estudos, né, porque como foi descoberto na África os mais antigos fósseis, então a África ela é conhecida como o berço da humanidade. Então, eles surgiram aqui na África e depois eles viram a necessidade de migrar, de sair daqui. Então, eles já estavam espalhados pelo mundo e a gente vai ver agora quais os motivos que os grupos tiveram para migrar.
Então, os estudos científicos, eles analisaram que os seres humanos, como teriam se originado na África, né? E isso indica que o Homo sapiens, ou seja, o hominídeo a que nós descendemos, nosso ancestral, ele começou a sair. Ele começou a se deslocar da África, ele começou a migrar. Então, um dos motivos para migrar foi a intensa mudanças climáticas. Então, o clima ele começou a mudar drasticamente. Então, houve períodos de grandes secas. Então, com os períodos prolongados de seca, surgiu a necessidade de deslocar, de mudar, de migrar. E também tempos muito frios, períodos prolongados de frios. Então, esses foram motivos para que o Homo sapiens começasse a sair da África, aí para outros lugares. Então, foi o período das migrações, dos grandes deslocamentos. Então, eles passavam por um período muito grande se deslocando, saindo das mudanças drásticas do clima, procurando lugares melhores para sobreviver. Então, esse foi o motivo, o porquê deles quererem sair da África. Então, alguns fatores contribuiu para que essas migrações, esses deslocamentos fossem bem-sucedidos. O primeiro dele é a capacidade de adaptação. Então, eles tinham uma capacidade de se adaptar rapidamente a um novo lugar, a um novo clima. Então, isso favoreceu para que essas migrações fossem bem-sucedidas, para eles alcançarem o sucesso. Outra capacidade que eles tinham era de criar. Então, eles tinham uma capacidade muito grande de criar abrigos. Então, além de criar abrigos, eles construíam ferramentas, utensílios para uso do dia a dia. Então, onde eles chegassem, eles criavam, eles construíam. Então, essa capacidade aqui, a de criar, contribuiu para que eles tivessem sucesso no deslocamento, na migração. E, é claro, a capacidade de conseguir variadas fontes de alimentos. Então, além de se adaptar facilmente, de construir abrigos, ferramentas, coisas que ele pudesse usar no dia a dia, eles também tinham uma capacidade de ir à procura de alimentos.